Na terça-feira, eu terminei a leitura do livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartmann. A pronúncia do nome dela deve estar errado, tá? Porque é uma pronúncia francesa, a autora é belga. Eu estava com esse livro no Kindle há pouquíssimo tempo, tá? Porque eu vi a indicação ou de alguém no TikTok ou de algum vídeo de indicações no YouTube. Então eu não tenho certeza quem que eu recebi a indicação. Mas eu lembro que a indicação era tipo assim, livros pra desgraçar a cabeça, livros tristes. Básico, né, galera? Minha leitura, assim, né, do dia a dia. E aí eu lembro que eu gostei muito da sinopse quando eu li, e aí eu coloquei no Kindle. Ele ficou ali alguns dias, algumas semanas. E aí eu comecei a ler sem lembrar da sinopse, mas tava ali. E eu sabia que era um livro pequeno, ele tinha menos de 200 páginas. E aí eu comecei a ler esse livro que ele conta a história de 39 mulheres adultas e uma mulher mais jovem, né? Ou seja, totalizando 40 mulheres que elas vivem em uma espécie de jaula. Elas vivem ali, assim, há muitos anos. Todas elas não sabem por que elas estão ali, mas elas sabem que aconteceu alguma coisa no mundo e do nada elas apareceram ali naquela jaula. Nessa jaula, elas passam, assim, todos os seus dias e elas são vigiadas por 3 guardas homens. Assim, tem as trocas de turno, mas são sempre 3 homens que ficam rodeando essa jaula e que não deixam elas terem, tipo, nenhum tipo de contato. Elas não podem se encostar uma na outra. Qualquer reação mais exacerbada chama a atenção delas. Então, assim, elas passam aqueles dias ali vivendo da melhor maneira que elas conseguem viver. Esses guardas, eles levam comida pra elas todos os dias, assim, mas eles controlam quando elas comem, o que elas comem, quando elas dormem, quando elas acordam. Elas estão dentro daquele espaço há muito tempo. E é assim, ó, a narração do livro, ela é feita pela mulher mais jovem, né? Que é a única pessoa naquele ambiente que entrou ali muito pequena. Então, assim, ela entrou ali enquanto criança. No decorrer do livro vai falando mais ou menos a idade dela conforme vai passando, né? Eu não vou dizer porque, para esse breve comentário, isso não é tão relevante. No livro é. Ela é a pessoa mais nova. Ela é a pessoa mais jovem e ela não tem lembranças do mundo fora daquela jaula. As outras mulheres têm, porque as outras mulheres elas são mais velhas, tipo, tem mulheres adultas, né? Adultas, tipo assim, seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas tem mulheres mais velhas com seus 60, 70. Ela é meio que diferente das outras mulheres, porque ela não tem nunca teve esse contato com, né, o mundo de fora. E acaba que ela fica num primeiro momento, um pouco excluída do grupo, porque as pessoas acham que ela é muito ingênua, que ela não sabe das coisas, que elas não têm interesse em ensinar coisas novas pra ela. E essa menina, né, que durante o livro inteiro vai ser chamada de pequena, porque, né, ela era a pequena, ela quer saber das coisas, ela quer aprender, ela quer, mesmo que ela ache que nunca vai sair daquele lugar, ela quer saber das coisas, sabe? E a desculpa que as outras mulheres têm é que, tipo, pra que você quer saber isso? Você não vai usar pra nada. Mas ela continua insistindo nisso e elas acabam ensinando algumas coisas, etc. Nessa primeira parte do livro, ela percebendo que ela é um pouco diferente das outras, ela começa a entrar num próprio mundo onde ela começa a pensar em algumas coisas, ela pensa em tentar chamar a atenção de um guarda como uma espécie de desafio, sabe? Só que os guardas, eles nunca olham pra elas, eles nunca prestam atenção nelas, a não ser pra puni-las, não bater nem nada, tá? Mas, tipo, punir, tipo, chamar atenção. Enfim, vive esses dias aí, a primeira parte do livro é isso. Até que um dia começa a tocar uma sirene, e no mesmo momento que o guarda tá abrindo uma das portas pra levar coisas pra elas. Tipo assim, ele vai abrir essa porta, essa sirene toca, ele simplesmente deixa a chave ali e simplesmente sai correndo. Ele e os outros guardas. Então, assim, tem aquele primeiro momento que as mulheres olham para aquela chave naquela porta e ficam esperando alguma reação de fora desses guardas. E aí simplesmente não tem. Então, o que elas fazem? Elas abrem essa porta, elas conseguem sair dessa jaula e elas, lideradas pela pequena, elas saem desse local, que elas chamam de porão. E é assim, ó. A sinopse vai até aí. E é só até aí que eu posso contar. Então, assim, é por isso que eu não posso fazer um grande comentário sobre esse livro. Porque tudo que eu falar, a partir do momento que elas saem desse porão,
vai ser spoiler, ou eu acho que vai estragar a experiência de leitura se vocês souberem o que acontece. Então, é tipo assim, ó, da sinopse fala, elas vão sair desse porão para explorar esse mundo, para saber o que aconteceu com esse mundo, para tentar encontrar uma civilização, etc. Mas é isso, é só isso que eu posso contar. E aí eu quero assim, ó, eu queria muito falar assim muita coisa pra vocês, mas eu não vou falar, mesmo que tipo, mesmo que tenham tipo, pode falar spoiler, não vou falar, porque eu quero que as pessoas leiam esse livro, porque assim, ó, que livro? Ele assim, ele é muito bem escrito, gente. Ele é muito bem escrito. A leitura dele, apesar dele ter tipo menos de 200 páginas, tem muita coisa ali. As páginas ela contém uma história tão interessante, porque assim, ó, esse é um daqueles livros que você, enquanto está lendo, não fica pensando apenas na história, você fica pensando em acontecimentos que estão em volta daquela história. Tipo, uma das coisas, né? Por que que aquelas mulheres estão naquele porão? Desde quando elas estão naquele porão? Há quanto tempo elas estão ali? Quem são esses guardas? Por que eles estão fazendo esse trabalho? É tipo isso, você não fica apenas preso na narrativa que está sendo contada. Você fica pensando nas coisas que levaram a tudo aquilo. E eu acho isso muito interessante. Eu não posso dizer como que a história vai evoluindo, né? Eu não posso dizer o que que acontece. Eu não posso dizer se elas encontram uma civilização, se elas encontram outras pessoas, se elas vão até tal lugar. Não, eu não posso falar isso. Mas a narrativa é tão bem pensada. E é assim, ó, uma coisa que eu vi em algumas resenhas na internet, né, no Scooby, eu acho que eu tenho quase certeza que eu peguei essa indicação do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, se eu não me engano. Porque eu vi que ele comentou sobre esse livro no Scooby. Você não vai ler esperando uma narrativa feliz. Mesmo porque, né, o próprio tema do livro já não é uma coisa feliz. Mas, tipo, você não pode esperar chegar no final desse livro achando que vai ter uma coisa maravilhosa acontecendo. Tipo, não. Você vai ter que ficar com o pé no chão. E essa expectativa de saber o final, ou conforme você vai lendo o livro, você vai mais ou menos imaginando o final, é uma das coisas mais interessantes do livro. Então, assim, é isso, eu não posso comentar mais, tá? Tipo assim, vocês podem procurar na internet resenhas de algumas pessoas ou comentários que elas vão falar, que essas pessoas vão falar mais do que eu estou falando. Mas eu acho que o interessante desse livro é você ir pra ele descobrindo, lendo apenas a sinopse. Apenas a sinopse. Vai só com a sinopse na cabeça. Porque assim, ó, quando eu comecei a ler o livro no final de semana, eu não sabia da sinopse. Não sabia. Não lembrava, né, pelo menos. Então, assim, eu tava lendo, e aí, a parte que eu estava lendo eram dessas mulheres ainda dentro do porão. E aí, aqui na live, acho que de segunda-feira, que eu abri a sinopse na Amazon e eu li. E eu até brinquei que eu, tipo, eu recebi um spoiler aqui, que elas vão sair do porão. Mas, né, é porque o momento do livro que eu estava, elas não tinham saído ainda. E eu tava esperando isso. E aí. É isso, é isso. Eu dei nota 5 pra esse livro, eu dei 5 estrelas. Eu tava muito pensando, tipo assim, esse com certeza é um livro ou 4,5 ou 5. Mas eu pensei, eu não tenho nenhum motivo pra tirar meia estrela dele. Nenhum. Porque, assim, 4, 4,5 no Scooby é um livro ótimo, né? E 5 é um livro excelente. E eu acho que ele é um livro excelente. Coloquem ele na lista de vocês. Esperem, assim, abaixar de preço, etc. Mas, cara, é muito bom. E aí tem um negócio, uma coisa muito ruim. Fui pesquisar na internet mais obras da autora, né? Essa autora, ela já faleceu há bastante tempo, tá? Fui pesquisar mais obras da autora e eu descobri que só tem esse livro traduzido no Brasil. E ela tem, sei lá, mais de 15 livros publicados. Então, só tem esse. Mas, legal. Poxa. Não, o pior, Paty, é que assim, ó, o livro ele é em francês
E pelo que eu vi, apenas esse livro foi traduzido pra inglês também. Tipo, ou esse ou mais um outro, não sei. Então, tipo, a obra dela, ela ainda está fechada, né, em apenas um idioma. Então, assim, eu espero que pelo menos nos próximos anos os outros livros sejam publicados aqui no Brasil. Eu tenho que convencer as pessoas a lerem ele apenas pelas minhas expressões. Porque não dá pra contar. É tipo assim, tem pessoas na internet que contam sobre ele, mas eu não acho que você deva ler esse livro sabendo do que acontece. Esse é um dos que eu penso, tipo assim, não pode ter spoiler. Você tem que ler sabendo apenas sobre a sinopse.